Olá, caro gestor, cara gestora. Eu me chamo Walter Ramos, sou gestor de uma escola pública de Pernambuco e estou aqui para compartilhar sobre uma pesquisa desenvolvida no mestrado em Educação pela Universidade de Pernambuco, por mim e pelo meu orientador, o professor Dr. Luiz Alberto. A temática desenvolvida por nós foi acerca da participação docente na gestão escolar. Esta pesquisa inicialmente nos remetia ao problema da participação do professor no ambiente da escola. Contudo, durante seu desenvolvimento, foi observado que o problema da limitada participação estava mais presente no conselho escolar, enfraquecendo a atuação no âmbito da gestão democrática. Assim, depois da realização da pesquisa, decidimos como produto final criar para os gestores escolares uma cartilha de orientações para o fortalecimento do conselho escolar nas escolas públicas que queremos socializar neste vídeo. O presente material tem como objetivo oferecer suporte teórico-metodológico para o fortalecimento de conselhos escolares. Nessa perspectiva, apresentaremos os conceitos-chave atrelados à formação do conselho escolar, como também algumas orientações práticas para tornar o conselho um lugar interessante de participação. Por isso, o presente material estará organizado em 3 partes. Nesta primeira parte, queremos refletir com você sobre alguns conceitos-chave que envolvem o conselho escolar, bem como sobre a importância dele no contexto da gestão democrática. Vamos lá? Fortalecer a gestão democrática da escola pública constitui um exercício que envolve a colaboração de várias instâncias colegiadas, dentre as quais está o conselho escolar. Nessa perspectiva, o conselho se constitui num espaço onde é permitido que a discussão de problemas enfrentados no cotidiano da escola seja minimizada através da busca de soluções conjuntas, possibilitando que o único objetivo esteja centrado em viabilizar ações que promovam propostas possíveis de serem desenvolvidas pela escola. É de responsabilidade do conselho escolar deliberar acerca de demandas que envolvam as dimensões de natureza política, pedagógica, administrativa e financeira da escola. O conselho escolar possibilita o debate permanente, permitindo o engajamento das pessoas das diversas categorias nas articulações quanto aos objetivos e demandas próprios do ambiente educacional da escola, além de aprovar a busca por alternativas nas dimensões pedagógicas e administrativas. Administrar de forma a diminuir ou até mesmo erradicar conflitos internos, elaborar propostas curriculares e desenvolver ações pedagógicas. Assim, o conselho escolar permite um projeto educacional mais transparente, legítimo e, portanto, voltado para as reais necessidades da comunidade escolar. A composição do conselho escolar deve representar a pluralidade de vozes presente na sua comunidade escolar. Ele deve reunir professores, estudantes, gestor escolar e demais funcionários, além de familiares e comunidade local, para que o diálogo com exposição de ideias esteja entre todos os membros, alargando assim o espaço democrático da escola. Em outros termos, o conselho escolar possibilita a construção de um espaço democrático na escola quando permite que os atores das várias categorias desenvolvidas nesse órgão colegiado exerçam um papel distinto ao contribuir com seus conhecimentos e experiências acumulados, tornando o conselho escolar um lugar de reflexão acerca de visões e posicionamentos diferentes, promovendo a efetivação do espaço e da participação que é direito de toda a comunidade escolar. Considerando a importância do Conselho Escolar no contexto da gestão democrática, o Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares produziu orientações pertinentes sobre a execução de suas atividades. Destacamos as funções dos integrantes do Conselho Escolar. A função consultiva, relacionada à análise de questões trazidas pelas diversas categorias da escola, em que suas opiniões e acompanhamentos sobre determinado problema relacionado à escola poderão ser acatadas pela gestão da unidade escolar. A função deliberativa,
É uma função exercida pelo Conselho Escolar quando o objetivo é examinar situações concretas que exijam decisões acerca do projeto político-pedagógico e outras demandas internas referentes a situações administrativa e financeira. A função fiscalizadora tem a ver com o acompanhamento do cumprimento das normas da escola e da qualidade do atendimento ao fiscalizar e avaliar as ações pedagógicas, administrativas e financeiras, garantindo a legitimidade de suas ações. A função mobilizadora é uma função que tem a finalidade de gerir, promover e estimular ações que impulsionem a articulação e participação integrada entre todas as categorias representativas da comunidade escolar, visando a democracia e a qualidade social da educação. E a função executora, que está relacionada com a execução de recursos públicos financeiros destinados à instituição escolar. Portanto, o Conselho Escolar corresponde a um órgão com característica político-social, onde se é possível potencializar o princípio da gestão democrática através da participação de toda a comunidade escolar nas decisões que envolvem questões relacionadas à melhoria da qualidade do ensino no interior da escola. Isso contribui para o estabelecimento de um espaço voltado para a resolução de problemas no âmbito do cotidiano escolar. Nesta sessão, oferecemos a você, gestor, gestora, algumas orientações práticas para tornar o Conselho Escolar um momento interessante de participação. Nessa perspectiva, esperamos que você possa ressignificar o conceito e a importância do Conselho Escolar no contexto da gestão democrática. A constituição legal do Conselho Escolar nas unidades não significa a legitimidade da atuação deste órgão colegiado na garantia do desenvolvimento da gestão democrática. Na verdade, essa instância deliberativa se instalou na realidade de muitas escolas públicas como um mero dispositivo burocrático e impessoal que está previsto na forma da lei, mas que, no entanto, distanciou-se do conteúdo inovador, político e emancipatório, ocasionando o afastamento da comunidade da escola, que não reconheceu mais no Conselho o seu aspecto emancipatório. Nessa perspectiva, a primeira orientação que nós queremos dar aqui é a seguinte: o Conselho deve ser espaço para discussão permanente dos objetivos e demandas próprios dos âmbitos educacionais da escola, o que inclui alternativas nas dimensões pedagógicas e administrativas, diminuição ou erradicação de conflitos internos, bem como a elaboração de propostas curriculares e o desenvolvimento de ações pedagógicas. Do mesmo modo, faz-se necessário diminuir substancialmente o distanciamento entre a teoria e a prática, de forma a promover nas escolas públicas a concretização de movimentos com características democráticas que seja capaz de propor o discurso da democracia, tornando o espaço escolar o local onde essa democracia ocorre efetivamente como uma prática que supera concepções meramente burocráticas. A pauta das reuniões do Conselho Escolar não podem ser apenas relacionadas a recursos financeiros de cotas federais e estaduais, bem como das suas prestações de conta. Questões pedagógicas que ocupam um lugar decisivo no processo educativo também devem ter a devida importância nas reuniões do Conselho. É urgente pensar também que o desafio do Conselho Escolar é incentivar o empenho de todos os conselheiros nesse processo de construção com a intenção de consolidar sua participação nas discussões que priorizam o funcionamento das atividades escolares, bem como as suas funções e responsabilidades no interior da escola. A terceira orientação é que os integrantes do Conselho Escolar, sejam professores, estudantes ou gestor, funcionários e familiares de toda a comunidade local, devem apresentar assuntos para a pauta da reunião, pois é desse modo que o Conselho Escolar se efetiva como órgão importante no contexto da gestão democrática. Em outros termos, esses participantes do Conselho Escolar devem estar engajados com o objetivo de organizar e contextualizar a gestão democrática. Os participantes devem conhecer suas funções, que precisam ser desempenhadas no Conselho Escolar,
No entanto, para que isso ocorra com prioridade, é preciso que os participantes conheçam as funções que podem desempenhar no conselho escolar. E como quinta orientação, nós trazemos que a discussão do conselho escolar deve abordar assuntos relacionados à escola sem oferecer nenhuma oposição à gestão escolar. Todavia, é necessária uma atuação que busque a superação das condições de subordinação, reprodução e conformação. O conselho escolar simboliza um ato de vontade dos que estão na escola. Em outras palavras, através do conselho escolar, os integrantes dele legitimam o espaço do pensamento, da sugestão, da discussão e da reflexão, propiciados em cada reunião onde questões administrativas, financeiras e pedagógicas são apresentadas. Neste sentido, a discussão com o conselho escolar deve abordar assuntos relacionados à escola sem oferecer nenhuma oposição à gestão escolar. Pelo contrário, deve unir esforços no sentido de encaminhar soluções que superem os desafios enfrentados na rotina cotidiana da escola. Como já dissemos antes, nossa pesquisa desenvolveu algumas ações na busca de solucionar o problema da limitada participação dos professores no conselho escolar. E para isso foi desenvolvida uma ação que contou com 3 momentos e que rendeu resultados positivos para nossa pesquisa. Por isso, acreditamos que a nossa experiência deve contribuir para o fortalecimento do conselho escolar da sua escola. A execução das ações foi importante para analisar o conselho no contexto da gestão democrática. São eles a formação, a eleição e a pauta das reuniões. O primeiro momento da ação teve início com formações organizadas pela assistente de gestão para as diversas categorias que compõem o órgão colegiado do conselho escolar. Em cada formação, foram abordadas questões relacionadas à necessidade da promoção do pensamento, de relações de respeito e cidadania com as pessoas, como também a discussão de questões que priorizam a participação, a democracia, os direitos e os deveres. Além disso, foram apresentadas informações relevantes sobre a importância do conselho escolar como instrumento na organização da escola e suas atribuições no âmbito da gestão escolar. O segundo momento da ação foi o processo de eleição para a composição dos novos membros do conselho escolar, uma vez que a pesquisa identificou que os membros do conselho já eram os mesmos durante muitos anos e que talvez isso fosse o principal problema da participação dos professores no conselho ser limitada. Em cada eleição, uma ata foi lavrada com a assinatura de todos os presentes para garantir que o processo tivesse legitimidade. Assim, a primeira categoria a passar pelo processo eletivo foi a de responsáveis e pais, depois estudantes, depois professores. Isso foi feito com uma antecedência de 8 dias para informar qual era o objetivo dessa eleição no chão da escola. O comparecimento foi de 75% das pessoas, o que deu um quórum para que a eleição fosse legitimada. A eleição foi realizada na primeira quinzena de setembro e os novos conselheiros tomaram posse na última semana do corrente mês de 2017. Buscou-se, através disso, algumas reuniões ordinárias para ver se a nova composição do conselho escolar resolveu o problema da limitada participação dos professores. O que se concluiu com essas reuniões é que uma nova eleição para o conselho não resolveu a falta de participação dos professores. Foi então que fomos para o terceiro momento e desta vez a ideia consistia em construir uma nova agenda para as reuniões do conselho escolar, propondo uma mudança de pauta nas reuniões. Assim, foi formulada uma nova agenda para o conselho escolar, contemplando os seguintes assuntos: a elaboração de projetos institucionais e a preparação do conselho de classe. Antes da realização das reuniões, cada conselheiro recebeu um encarte contendo a nova agenda dos assuntos elencados na pauta de cada reunião. Nessa direção,
As reuniões do Conselho Escolar foram sendo realizadas neste novo formato, cada reunião trazendo uma agenda específica e diversificada, oportunizando a este órgão colegiado o espaço para a construção coletiva e favorecendo o envolvimento participativo de toda a comunidade escolar. Após a realização das reuniões, verificou-se que em cada reunião foi possível analisar os dados da escola e empreender as iniciativas necessárias. Isto mostra que as reuniões foram elevadas a um novo patamar, permitindo a compreensão de que o Conselho Escolar é um espaço legal que oferece condições para a participação de todas as categorias como um instrumento importante para a autonomia da escola, possibilitando que cada conselheiro seja um parceiro nas grandes definições de uma deliberação ou de um ordenamento. O resultado da ação aumentou a participação, pois também os professores que não participavam assiduamente das reuniões do Conselho Escolar passaram a colaborar para que os objetivos da escola fossem atingidos a partir de um cronograma que deveria prever os materiais necessários para a concretização das propostas. Acrescente-se ainda que a presença dos professores em sua totalidade foi constatada. Logo, ficou evidente que uma simples mudança na agenda do Conselho Escolar oportunizou aos conselheiros, principalmente aos professores, experimentar um nível de interesse pelos temas abordados que provocou numa nova postura, possibilitando o envolvimento desta categoria no nível mais pleno de participação, onde a presença e a tomada de decisões de questões importantes se fundem, dando à luz ao engajamento. Nossa experiência foi a participação dos professores no âmbito do Conselho Escolar, que melhorou após a nossa intervenção. Talvez seja outra categoria que seu conselho tenha dificuldade de levar a participação, mas acreditamos que se você seguir os mesmos passos que utilizamos nessa ação, talvez você possa ter o mesmo êxito que tivemos. O link para ter acesso ao nosso material completo você encontra na descrição deste vídeo, logo aqui embaixo. Chegamos ao momento de nos despedirmos. Entretanto, esperamos ter contribuído com a reflexão teórico-metodológica acerca do Conselho e da importância do Conselho Escolar na gestão democrática. Desejamos que os subsídios por nós fornecidos possam ajudá-lo a estabelecer um excelente diálogo entre os demais integrantes da comunidade escolar, de modo que sua escola consiga transformar a realidade social em que está inserida. Meu muito obrigado.